Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com este Evangelho, a Igreja nos dá a oportunidade de meditar sobre o perdão, a reconciliação, a lógica de superar a mesma moeda, o mesmo pagamento, o mal com o mal. E assim então, com este Evangelho bonito, um fragmento do Evangelho segundo São Mateus, na semana passada, no domingo já começamos a ler este capítulo 18, onde Nosso Senhor falava da importância de chamar o irmão para o corrigir a sós e tal. E hoje continua diante da pergunta de Pedro: Quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão me ofender, até 7 vezes? E convenhamos, 7 vezes já é bastante. Imaginemos nós, uma pessoa que 7 vezes precisa ser perdoado gravemente. Já é bastante. Agora Nosso Senhor vai dizer: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 7 vezes 7, ou seja, 70 vezes 7 é muito mais. Aqui, mais do que um cálculo numérico, é um jogo de palavras, na linguagem semítica, quer dizer exatamente sempre, perdoar sempre. E por isso, então, aproveitemos para, na nossa oração agora, meditar um pouco nesta que deve ser a nossa prática mais comum, a prática do perdão. É verdade que todos os dias nos aparecem motivos para a lógica do responder na mesma moeda, a lógica da vingança, do ressentimento. Quantas famílias destroem-se, quantas amizades vão se destroçando, quantos povos em guerra. Há uma espiral de violência e de ódio sem limites, quanto drama e quanto sofrimento. O rancor e a ira, que são duas coisas detestáveis, são sempre maus e são como que um veneno para a alma. Convém, de modo sábio,
superar e não deixar que eles dominem o nosso coração, a nossa alma, e assim nos encha de ódios e outros sentimentos não bons para querer fazer vingança e assim não perdoar. Por isso a pergunta de Pedro, que talvez também é a nossa pergunta, quantas vezes devemos perdoar? Nosso Senhor vai generosamente responder que sempre. E talvez esta é uma das exigências mais difíceis, porém com um grande valor para nosso Senhor. Ele mesmo deu testemunho do amor e da bondade e da misericórdia do Pai, quando do alto da cruz rogou dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ao usar esta parábola do servo cruel, que tinha sido perdoado de uma grande dívida, mas que não soube compadecer-se do seu colega, que lhe devia tão pouco, havia uma grande desproporção entre as duas dívidas e uma diferença, portanto, entre a dívida daquele que devia uma grande fortuna e aquele que devia uns dias de serviço. E nosso Senhor termina dizendo no Evangelho que o Pai procederá conosco se não soubermos perdoar o irmão, pois assim também acontecerá conosco. Deus perdoa gratuitamente o pecado a quem lhe pede perdão. E desta experiência de ser perdoado também devemos aprender a perdoar. E por isso, devemos fazer a experiência do amor de Deus ao ponto de transformar o nosso coração e aprender a amar, inclusive aqueles que nos ofendem. E esta é a lógica tão diferente da lógica do mundo. A misericórdia divina, ela é ilimitada, ela é insondável e inesgotável. E, portanto, não depende nem do número, nem da gravidade dos pecados, já que supera todos os possíveis pecados imaginados. Agora, há que reconhecer. Há uma condição, e a condição é exatamente: se não perdoardes os pecados aos outros, também o Pai não vos perdoará os vossos pecados. O mandamento é claro: sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Ou, em outras palavras, o perdão que recebemos de Deus está condicionado pelo perdão que nós damos aos outros. Trata-se então, meus irmãos, de uma condição rigorosa e indispensável, que nosso Senhor, para nos recordar dela todos os dias, quis colocá-la inclusive no Pai Nosso enquanto rezamos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus perdoa todos os pecados que possamos cometer, menos aqueles a quem negamos o perdão. E por isso, a negativa em perdoar produz efeitos perniciosos, não só a quem ofende, mas principalmente no ofendido. Enquanto eu não perdoo, a ofensa permanece ali e continua a crescer. E por isso, no fundo, saber perdoar, superar o rancor, o desejo de vingança, nos faz melhores, nos faz voar mais alto. Mas o que é perdoar? O que eu devo fazer de fato para perdoar de verdade? Primeiro, devo renunciar à vingança. Vingança essa que pode vir por meio de palavras, de atitudes de desdém, e por isso então não podemos vingar de ninguém. A nossa vingança é praticando o perdão, mostrando de modo decente, mesmo que ele errou, nós perdoamos e reconhecemos assim o erro, renunciamos a tudo, mas deixamos de lado o desejo da vingança. E quantas vezes então devo perdoar? Até onde chega, pois, a obrigação de perdoar? Pergunta que Pedro fez, e que nosso Senhor vai dizer: olha, deve-se perdoar sempre, cada vez mais. Porque o passado já não existe. As ofensas anteriores não foram todas anuladas e apagadas no coração, ou seja, sempre, sempre, sempre perdoar. É verdade que o perdão exige que, portanto, esqueçamos o que nos aconteceu? Acaso é possível esquecer as ofensas?
Ora, poderíamos fazer uma pergunta muito lógica. Pode alguém esquecer do seu pai e da sua mãe já falecidos? Pode alguém esquecer as torturas que sofreu? Esquecer talvez as infidelidades, traições e deslealdades? Pode um irmão esquecer do desperdício, da ruína de um gastador na família? E por isso, talvez a resposta venha: é impossível esquecer. E aqui então, o verdadeiro perdão está em não ficar anotando e recordando, que é como que num caderno, as ofensas, mas desprender da consciência tudo aquilo que não compete ao amor cristão. E por isso, enquanto perdoamos, precisamos aprender a esquecer, ou seja, não dar tanta bola para aquilo que ficou gravado na mente. O perdão, ele precisa ser dado mesmo que ainda não venhamos a esquecer. E por isso, então, o requisito para o perdão é: eu devo perdoar na medida em que eu também recebo o perdão, pois que também devo perdoar. E eu preciso reconhecer que muitas vezes eu sou o pecador. Como diz Jesus, como que vais tirar a sujeira do teu olho se não és capaz de ver o que está no teu olho e queres tirar do teu irmão? Ou seja, recordar das nossas ofensas nos ajuda assim também a perdoar com mais facilidade os outros, porque reconhecemos que também nós somos pecadores. E assim, elimina-se o sentido de superioridade. Por isso, o perdão requer essa humildade. E nosso Senhor não deu o segredo para impedir o mal, mas deu o segredo para sanar no mundo o mal por meio do perdão. E, portanto, o perdão não admite que o mal tenha a última palavra. Assim Deus é conosco, assim Jesus age conosco. E, portanto, não podemos colocar barreiras ao perdão, do tipo do orgulho, injúrias, ciúmes, invejas, nada disso. O perdão cristão exige, pois, então, essa graça de superar tudo. Claro que isso não significa que talvez em certos casos é preciso a denúncia e levar adiante na justiça, sobretudo quando o que está em jogo é o bem dos outros. E sabe que para a correção do pecador, às vezes é preciso um remédio e, portanto, o perdão não pode ser confundido com uma certa passividade, conformismo ou indiferença. Não, o cristão não aceita o pecado, mas, aliás, não aceita o rancor, nem permite que se derrubem as possibilidades de volta e comunhão. Quem se recusa a perdoar ao irmão, como que vai pedir perdão a Deus? E se o nosso coração estiver dominado pela lógica da vingança e da mágoa, Deus tem lugar ali? Talvez não. E por isso, um coração duro, incapaz de reconhecer e dar o perdão para o outro, talvez também não será capaz de acolher o amor de Deus. E por isso, nosso Senhor vem e diz: o critério é: faça com o outro aquilo que Deus fez contigo, pois também faça agora com o outro. Perdoar é algo muito sério, humanamente muito difícil. E por isso é preciso pedir ao Senhor a sua força, a sua graça, para aumentar em nós o desejo de perdoar o próximo. Não que seja fácil, mas devemos amar a todos e em todos os momentos e em tudo. Devemos que pedir muitas vezes perdão, no trabalho, na vida de família, entre parentes, amigos, colegas, conhecidos, e tudo isso por meio de um amor sobrenatural. Perdoar, deixar de lado o rancor, sem querer humilhar a pessoa, sem dramatizar, caminhar para a paz e para a serenidade, num coração livre de mesquinharias, de egoísmo, de orgulho. Por isso pedimos hoje ao Espírito Santo que impregne e modele o nosso coração com a ternura e o perdão, e por meio do coração daquele que nos perdoou, possamos também nós perdoar a todos. Que Deus nos ajude a caminhar na graça do perdão. Um excelente domingo a todos, com a bênção de Deus.